Para quem não me conhece ainda, sou Chagas Bezerra, pregador da graça de Deus, diretamente de Fortaleza, Ceará, com mais uma mensagem com o tema: todos os pecados já foram purificados. Tá bom? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Todos os pecados já foram purificados. E como que nós podemos entender se o nosso pecado já foram purificado? Se o sistema religioso, se os nossos irmãos evangélicos, os pastores, eles pregam dizendo que o povo tem pecado, que o povo precisa se arrepender, que o povo precisa descer às águas para ser batizado, para poder serem perdoados os seus pecados. Para quem está chegando agora, viu, pessoal, estou um pouquinho atacado aqui da rinite. E de vez em quando eu vou me assoar aqui, tá bom? Talvez até metam uns espirros aqui também, estou um pouco atacado, mas vai dar tudo certo, beleza? Então, os evangélicos dizem que para você ser perdoado os pecados, ou para os seus pecados serem perdoados, precisa descer as águas, para o velho homem ser morto, ser purificado. Mas, a Bíblia Sagrada, ela não diz assim. Ela diz de uma forma diferente, que não há mais necessidade de fazer isso. Mas, infelizmente, até hoje, os pastores ainda fazem esse ritual para dizer que os homens precisam de ser purificados seus pecados através de um tanque de água, através de um rio ou através do mar mesmo, mergulhando para serem perdoados seus pecados. E nós vamos para a Bíblia para saber se essa é a real história mesmo, saber se a Bíblia de fato ela mostra isso ou se ela condena. Em primeiro lugar, quando um pastor evangélico ele vai fundar uma igreja, ele pega o nome da igreja, coloca num papel e vai lá no cartório para fazer o registro, né, da igreja. Já quando ele vai fazer o registro, ele já começa mentindo. Por que mentindo? Porque na realidade, quando ele chega lá para fazer o papel, a papelada do CNPJ, ele vai dizer que a igreja que ele está fundando é sem fins lucrativos. E isso é mentira. Por quê? Porque na realidade já tem um fim lucrativo. Qual é o fim lucrativo? Eles cobram os 10% dos membros da igreja, que são os seus clientes, ou são os crentes. Não, não são os crentes, são os clientes. Na realidade são os clientes, né? E eles cobram os 10%. Então a igreja ela já tem um fim lucrativo, ela não é sem fim lucrativo, certo? Então eles precisam de novos clientes, ou de novos crentes, de membros, para participarem da sua empresa, da sua igreja. E eles começam a pegar as pessoas, principalmente colocando culpa. Quando eles conseguem enfiar essa culpa na cabeça das pessoas, no coração, no intelecto, aí eles conseguem arrumar vários clientes. Então eles dizem, em primeiro lugar, eles dizem que o ser humano tem pecado. Todo ser humano ou todo homem tem pecado. E eles precisam que esses pecados sejam perdoados ou apagados. E como que esses pecados vão ser perdoados ou vão ser apagados? Através de as águas batismais. Eles vão descer as águas para ser batizados, para poder ser apagados os seus pecados. Só que na realidade tudo isso é uma façanha, tudo isso é uma mentira, para poder iludir as pessoas. E como que eu posso provar isso para você? Você acredita na Bíblia, não é isso? Vocês andam pela Bíblia, não é isso? Então, eu quero convidar vocês agora para abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 1. Hebreus capítulo 1, versículo de número 1, que diz assim: E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Preste bastante atenção na leitura. E havendo Deus
antigamente falado, e havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais e aos profetas. Nesses últimos dias, versículo 2, eu estou lendo Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1. Agora o 2. Nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez todo, e quem também fez também o mundo. Paulo estava falando isso aqui aos hebreus. Quando que Paulo estava falando aos hebreus? Provavelmente, essa aqui foi a última carta que Paulo escreveu. Provavelmente, essa foi a última carta que Paulo escreveu aos hebreus. Então, provavelmente, Paulo, ele estava escrevendo essa carta aqui no ano 67, 66, 67, mais ou menos, provavelmente. Por isso que Paulo estava falando desta forma. Nesses últimos dias, último dia de quê? Em que eles estavam vivendo. Nos falou pelo Filho. Quem era o Filho? Jesus Cristo. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e porque fez também o mundo. Versículo de número 3. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas estas coisas pela palavra do seu poder. Havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele purificou, ele purificará, ou ainda vai ser purificado? Ele purificou. E quando foi que ele purificou os pecados? Lá na cruz. Mas infelizmente, amados, infelizmente, até hoje o sistema religioso, o sistema evangélico, os pastores que precisam de ganhar dinheiro, eles precisam pregar que ainda existem pecado, que ainda as pessoas precisam de se arrepender dos seus pecados, precisam descer as águas, precisam ser batizados, para que eles possam receber esse perdão ou essa purificação do pecado. Enquanto a Bíblia diz que os pecados já foram purificados, que os pecados já foram perdoados, que os pecados já foram desfeitos, lá na cruz. Mas na realidade eles precisam de prender pessoas, eles precisam de trazer novos clientes, que a gente chamamos de crente, né? Eles chamam de crente, nós chamamos novos clientes, porque eles vão ter que pagar o dízimo para a igreja, para sustentar os pastores, para sustentar a igreja. Então eles começam a falar essas formas de uma lavagem cerebral na mente das pessoas, para que as pessoas possam cair nessas ciladas. Eles ficam muito irados comigo, ficam irados conosco, pregadores da graça, graça e paz, melhor tarde a todos. Irmão Francisco Menezes, seja bem-vindo. Eles ficam muito irados conosco, porque nós falamos a verdade, e essa verdade machuca, essa verdade mata, essa verdade abre os olhos do entendimento das pessoas. E quando abre os olhos do entendimento das pessoas, as pessoas não serão mais enganadas. Eles não passarão a ser mais enganados. É por isso que eles ficam chateados conosco e até mesmo chamam nós de herege, de mentiroso. Barba negra eu levo todos os dias, né? Por causa da barba, né? Eles me chamam de barba negra, não sei se barba negra para eles é um demônio ou é um espírito, sei lá o que é, mas eles me chamam de barba negra. Por quê? Ele sempre quer encontrar falha, encontrar erros, e ele diz que nós estamos distorcendo a Bíblia. Na realidade, eu costumo dizer, nós verdadeiramente somos os distorcedores da Bíblia. Por quê? A vida inteira distorceram a verdade em mentira. E hoje nós estamos distorcendo as mentiras em verdade. E mostrando para as pessoas a realidade do Evangelho do Cristo ressuscitado.
Nós não pregamos mais o Cristo que ainda vai vir. Nós pregamos o Cristo que já veio. O Jesus que já voltou, que já cumpriu, que tudo já foi consumado. Mas infelizmente, eles pregam ainda hoje que o homem precisa de ser tirado o seu pecado. E o que foi que Jesus foi fazer na cruz? O que foi que Jesus foi fazer na cruz? É a minha pergunta para você. Me responda. O que foi que Jesus foi fazer na cruz? Meus amados aqui do Instagram, meus amados aqui do Facebook, meus amados da Rádio Web Vida Livre, meus amados do canal Evangelho da Graça em Fortaleza, o que foi que Jesus foi fazer na cruz? Em Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, diz que ele perdoou os pecados. Ele morreu na cruz, porque o salário da morte é o pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida eterna. Diz que lá na cruz ele perdoou os pecados e ele deu uma vida eterna. E como que precisa fazer todos esses rituais ainda para que o homem possa ser perdoado, para que o homem seja purificado, para que o homem seja aceito? Olha o que é que diz aqui em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 11. Hebreus 10, 11 diz assim: ora, todos os sacerdotes, presta atenção, os pastores, os apóstolos, os bispos, os presbíteros são sacerdotes. Então, o apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo 10, 11, diz assim: ora, todos os sacerdotes se apresentam dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecado. Acontece ainda hoje isso nas igrejas, chamadas as igrejas evangélicas? Sim, acontece. Todos os dias eles estão oferecendo sacrifício como fosse para tirar os pecados. Sacrifício como? Batismo nas águas. Sacrifício como? Pagar voto, pagar dízimo, subir monte, beber óleo, oração na madrugada, vigílias, e enfim. Todos os dias eles fazem sacrifício para quê? Para perdoar pecado. Enquanto isso, a Bíblia diz que os sacerdotes faziam a mesma coisa. Como diz o nosso amado pastor Rogério, melhor dizendo, pastor Rogério, como diz o nosso amado Geraldo Moraes, como diz nosso amado Geraldo Moraes, isso é macumbogério. Isso não é evangelho, isso é macumbogério. Por quê? Porque as pessoas são iludidas a fazer esses rituais todos os dias para purificar o seu pecado, enquanto não estão estudando a verdade, não estão estudando a Bíblia. Meus queridos, abra sua mente, abra sua cabeça, abra seu coração, entenda esse evangelho. É só você estudar a Bíblia e passar a entender sobre isso aqui. Ora, todos os sacerdotes, eu estou lendo Hebreus capítulo 10, versículo 11. Ora, todos os sacerdotes se apresentavam dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecado. Nunca. Nunca podem tirar pecado, nunca tirou o pecado, nunca que vai tirar o pecado. Por que nunca vai tirar o pecado? Porque o próprio Cristo já fez isso lá na cruz por todos. Por todos ou foi por muito? Por todos, não foi? Por todos aqueles que eram escolhidos por Ele. Então, meus amados, quando se prega no sistema religioso, nas igrejas evangélicas, os pastores pregam dizendo que você precisa se arrepender ou precisa ser batizado nas águas para ser perdoado o seu pecado, ele está dizendo que Jesus não fez completa a obra lá na cruz do Calvário. E isso é mentira. Ele já fez a obra completa. Não existe mais pecado na minha vida, na sua vida. O que nós hoje fazemos é obras da carne, como diz Paulo em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19. Obras da carne. Olha aqui o versículo de número 12, Hebreus capítulo 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício, quem era este? Jesus.
Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Quem foi que ofereceu o sacrifício? Jesus Cristo. Ele ofereceu o seu sacrifício, que foi a sua própria vida, para tirar, perdoar, aniquilar todos os pecados da humanidade. Então, meu querido, quando eu me julgo de pecador, ou quando eu chamo outra pessoa de pecador, eu estou dizendo que Jesus não fez isso. Eu estou dizendo que Jesus fez papel de mentiroso lá na cruz. Mas a verdade do Evangelho é que todos os pecados já foram perdoados, todos os pecados já foram aniquilados. Nós, que não vivíamos nem naquele tempo de Paulo, já nascemos com os pecados purificados. Olha o versículo 13. Daí por diante, esperando até que o seu inimigo seja posto por escabelo de vossos pés. Paulo estava falando aqui da lei de Moisés. O inimigo do homem era a lei de Moisés. Então Paulo estava falando sobre a lei de Moisés. Ele não estava falando de um inimigo como a igreja evangélica, o sistema religioso criou. Um ser de chifre, de rabo, que solta fogo pelo nariz, pela boca, chamado de Satanás, Lucifer, demônio, Chico Tripa, Zé do Garfo, bicho velho, sujo, imundo, e enfim, eles colocam um monte sujo, um monte em nomes, né? Mas a realidade, meus queridos, que isso é uma fantasia. Na realidade, isso é uma forma de eles colocar medo nas pessoas para ganharem dinheiro. É uma forma que eles têm hoje para poder iludir as pessoas. É uma forma que eles têm hoje para poder enganar as pessoas. Mas a palavra que nós lemos, ou que você julga como ser a palavra de Deus, ela diz de uma forma diferente. Ao 14. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Pois com uma só oferta. Eu não preciso mais agora fazer ofertas para me ser purificado. Eu não preciso mais agora fazer nada para me ser purificado. Jesus Cristo já nos purificou de todos os pecados. Ah, quer dizer, Chagas, que não existe mais pecado. Então agora posso matar, posso roubar, posso me prostituir, posso fazer o que quiser, então não é mais pecado. Meu querido, se você fizer isso, você vai arcar com as suas consequências. Se você fizer isto, você vai agora colher o que você planta. Porque a lei da semeadura, ela não falha. Tudo que o homem planta, certamente vai colher. Se eu planto na carne, eu vou colher na carne. Se eu matar, pode ter certeza que eu posso ser preso, que eu posso ser morto, ou eu posso pagar pelas consequências que eu cometi. Se eu adulterar, se eu me prostituir, se eu roubar, se eu mentir, então essas consequências virão para mim, porque é uma lei que não falha, é a lei da semeadura. Tudo que eu planto, certamente eu vou colher. Se eu estou plantando semente hoje, amanhã eu vou colher o fruto. Ah, mas você está dizendo, Chaga, que não é pecado mais, que não existe mais pecado. Eu estou dizendo, não. A palavra está dizendo, não sou eu. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Então, meu querido, se eu sou santo, se eu sou santificado, não estou falando da carne em si, Chagas Bezerra, estou falando no Espírito. Se eu fui santificado, se eu fui purificado, se foi tirado esses pecados, então eu não vivo mais cometendo esses erros, eu não vivo mais nesses delitos e pecados. E todas as vezes que eu cometo algo, a minha consciência, o meu intelecto me acusa.
eu estou cometendo algo errado que eu vou pagar por ele. Eu tenho consciência disso. Mas isso são defeitos na minha fabricação, a carne. Olha o que é que diz aqui o versículo 15. E o Espírito Santo também nos testifica, porque depois de haver dito, quem é o nosso ajudador agora? O Espírito Santo. Ele vai testificar que eu estou curado, que eu sou purificado, que eu sou santo, separado, escolhido para viver em amor. Ao 16. E este é o pacto que farei com eles depois daquele dia. Aquele dia, qual é o dia? Aquele dia, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, coração é a mente, não é a carne, coração, e as escreverei em seu entendimento. Está vendo como o coração é intelecto? Eu escrevo, ou acrescentarei agora no seu intelecto a minha lei. E qual lei é essa? Da salvação. Eu sou salvo pela graça de Deus. Eu sou eleito, eu sou escolhido, eu sou purificado. Eu fui purificado por Cristo. Não, irmão, mas eu lembro que há um tempo atrás eu cometi uns pecados que até hoje eu sou lembrado e sou cobrado por esse pecado que eu cometi. Então, Jesus não fez a obra completa lá na cruz. Ficou um pouquinho para você fazer. Foi isso? A palavra de Deus aqui diz que nós somos purificados dos nossos pecados. Olha o que é que diz aqui o versículo 17. E não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Eu não me lembrarei mais de seus pecados e das suas iniquidades. Amados, essa palavra aqui não é para mim. Esta palavra aqui era para os hebreus. Esta palavra, Paulo estava falando para os hebreus, que eles já tinham sido purificados. Que eles já tinham, que o próprio Jesus já tinha apagado os pecados e as suas iniquidades ele não lembrava mais. E eu que já nasci depois do ano 70, e eu que já nasci depois da cruz, e eu que já nasci agora, no ano 1982, eu ainda nasci com pecado? Não, eu já tinha sido purificado. Eu não sou mais um pecador. Eu não posso dizer que eu sou um pecador. Olha o 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Então, meu querido, se você ainda hoje está ofertando aí, oferecendo algo como fosse para Cristo pelos seus pecados, pare com isso. Isso não é mais válido, isso é em vão. O que você está fazendo é sacrifício de tolo. Isso não presta para você, não serve. Você já foi purificado de todos os seus pecados. Na verdade, você nem tinha pecado quando você nasceu. O que você comete hoje é falhas, é erros na sua carne. E se você plantar, você vai colher. É a lei da semeadura. Tudo que o homem planta, certamente ele vai colher. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo estava falando aos Colossenses, olha, Jesus ele nos tirou, ele tirou vocês do reino das trevas e já transportou você para o reino do Filho do seu amor. Que reino é esse? O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Se eu hoje tenho gozo, tenho paz, tenho alegria no Espírito Santo, eu estou reinando em vida. E eu tenho isso hoje comigo. Eu tenho gozo, eu tenho paz, eu tenho alegria no Espírito Santo, por isso que eu estou reinando em vida. Tem muita mensagem aqui, né? Tem muita mensagem aqui, o povo está deixando aqui as mensagens aqui pelo Facebook, mas eu não posso ler, tá bom? Depois eu vejo a mensagem de vocês. 1 de Coríntios, melhor dizendo, 2 de Coríntios, capítulo de número 2, versículo 16 e 17, para encerrar
esta reflexão, esta mensagem de hoje. 2 Coríntios 5, versículo 16 e 17. Diz assim: pois isto daqui por diante não conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Pois agora, daqui por diante, não conhecemos mais Cristo segundo a carne. Isso Paulo estava falando para os coríntios. E hoje eu falo para vocês. Nós não conhecemos você segundo a carne. Ou nós não conhecemos vocês segundo a carne, mas conhecemos vocês segundo o Espírito. O Espírito que habita em mim, ele testifica em você que estamos falando a verdade. Nós não conhecemos ninguém hoje segundo a carne. Ah, o irmão ele fuma um cigarro. Ah, o irmão ele bebe cachaça. Ah, o irmão ele toma cerveja. Ah, o irmão ele trocou de mulher. Ele vai para o inferno. Ele vai ser condenado. Não, nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Conhecemos agora segundo o Espírito. E quem sou eu para fazer esse pré-julgamento ou esse julgamento das pessoas? Eu não sou nada. Eu não posso julgar as pessoas segundo a carne. Ah, mas irmão, quem vive cometendo essas coisas, ele é salvo ou ele não é salvo? Quem comete essas coisas, ele é condenado ou ele já foi absolvido? Amados, essa é uma questão que não cabe a mim. Quantos salvos não tem aí? Quantos que não foram escolhidos e foram salvos e ainda vivem praticando obras da carne? Quantas pessoas que não são salvas no Espírito que ainda hoje vivem tomando cachaça? Porque precisa que alguém chegue até ele e fale desse amor, fale dessa liberdade, fale da liberdade de Cristo, para que ele possa ser salvo a sua mente, os seus olhos serem iluminados e ele possa entender que eu não posso fazer, mas isso porque eu sou um escolhido, eu sou um salvo em Cristo Jesus. As obras da carne, elas não vão interferir na sua salvação. As obras da carne, elas são pagas na própria carne. Se eu tomar cachaça, eu posso me embebedar, daqui a pouco eu caio, quebro a cara, quebro o braço, quebro a perna, posso ser morto, posso ser atropelado, e enfim, ela me domina. Se eu cometo obras da carne, eu vou colher, porque tudo que o homem planta, certamente, ele vai colher. E nós não devemos julgar as pessoas, ou ver as pessoas segundo a carne, mas ver agora segundo o Espírito. Versículo de número 17, diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se eu estou em Cristo hoje, eu sou uma nova criatura. E todas as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Que coisa velha é essa? Aí você começa agora a fazer uma análise e voltar lá atrás. Quem você era? O que você fazia? O que você cometeu na sua carne? Ah, cara, eu era uma velha criatura. Você nunca foi uma velha criatura. Os nascidos depois da cruz, ou melhor dizendo, depois do ano 70, nunca foram uma velha criatura. Eles nunca foram, eles nunca andaram nesses delitos e pecados. Cristo morreu por mim ou foi por você? Cristo morreu por quem? Por aquela geração passada. Cristo, ele morreu, não foi por mim nem foi por você. Cristo, ele morreu por a geração passada. E que geração foi essa? Aquela geração, como ele falou, dos pais, dos profetas. Não foi por mim nem foi por você que ele morreu. Mas, lá na cruz, ele fez uma aliança com o Pai. Entendendo que esta aliança que ele fez com o Pai, entendendo que você iria precisar desta aliança para falar dela hoje.
Por isso que eu estou falando disso. Meus queridos, não há mais pecado na minha vida e nem na sua vida. Meus amados, não existe mais pecado como o sistema religioso ou o sistema evangélico prega, dizendo que nós somos pecadores, que nós precisamos se arrepender de nosso pecado, precisamos purificar o nosso pecado. Isso é mentira. Eles dizem para mim, quando eu estou pregando, que às vezes eles têm acesso, eles deixam as mensagens lá, como vão deixar nesta mensagem aqui, tanto pelo Instagram, como também pelo Facebook, como também no canal Evangelho da Graça. Eles vão deixarem as suas mensagens dizendo assim: você nem moral tem para pregar esta palavra. Olha o tamanho da barba desse cara. Esse cara não é digno de pregar a palavra porque tem uma barba grande. Esse cara não é digno de pregar a palavra porque está com o chapéu virado para trás. Parece um malandro, parece um vagabundo. E agora com esse cabelo grande? Será que vai ter moral para pegar a palavra? Porque esse cara é um cara louco. Dá para ver aí a vestimenta dele, dá para ver o traje dele, a forma que ele se conduz, brinco na orelha. Isso é sistema, mano. Isso é o sistema religioso que condena você por tudo. Nós não devemos julgar as pessoas segundo a carne. Não conhecemos mais ninguém segundo a carne, mas conhecemos agora segundo o Espírito. E o que eu quero dizer para você hoje, meu amado, que você é salvo, que você é escolhido, você que está entendendo esta mensagem, você foi eleito, você foi escolhido, predestinado para viver em amor. Não deixe ninguém dizer para você que você não é. Não deixe ninguém desmoralizar você dizendo que você não foi escolhido por Deus. Você sim é um escolhido de Deus. Se você está entendendo isso, com certeza, meu querido, você é um escolhido por Deus para reinar em vida. Então, esta é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, com o tema: todos os pecados já foram purificados. Não existem mais pecado na nossa vida. Não existem mais pecado na sua vida. Não precisa você fazer sacrifício de tolo para perdoar os pecados ou para apagar esses pecados. O que os pastores evangélicos estão falando, o que eles deixam, aquelas pregações mentirosas, culpando você de alguma coisa, é porque eles querem ganhar o seu dinheiro. Eles não têm coragem de pregar a verdade, de dizer que os seus pecados foram perdoados ou que você nunca teve pecado. Então, esta é a mensagem que eu deixo para vocês. Eu sei que vai vir muita crítica aí, porque sempre quando eu prego uma mensagem como essa, sempre quando eu deixo gravada, eles vêm com as críticas dele, mas eu não estou preocupado com a crítica de ninguém, tá bom? Eu estou aqui para falar a verdade e, como diz hoje é prefeito, né, de Calcaia, Vitor Valim, doa a quem doer, mas a verdade tem que ser dita. Então, meus amados, é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Graça e paz, melhor tarde a todos vocês e até a próxima mensagem, se Deus nos permitir. Eu, nesses últimos dias, tenho pregado um pouquinho, o meu tempo se tornou pouquinho, porque eu estou sempre ministrando aulas aqui na minha escola. Para quem me conhece sabe que eu sou professor de barbeiro, tenho uma escola de barbeiro, e eu não tenho muito tempo hoje para ministrar a palavra, mas o meu tempo, quando eu tenho, eu ministro a palavra ao meio-dia. E para vocês que desejam acompanhar esta mensagem, tem o link aí no Facebook que eu deixei, tá bom? Tem o link da rádio, tem o link do canal do YouTube, o link do Instagram, tem o Facebook Evangelho da Graça em Fortaleza e tem também o nosso Telegram. Então, convido a vocês também para se inscrever no nosso canal Evangelho da Graça e possa também, quando você se inscrever e assistir as mensagens, deixar o seu like para fortalecer o nosso canal. E quem não baixou o aplicativo da rádio, baixe o aplicativo da rádio para você poder ouvir a Rádio Web Vida Livre, tá bom? Graça e paz a todos, abençoado, melhor tarde a todos e até a próxima, se Deus
nos permitir. Valeu, fui!